deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. O que falar sobre amor? O amor é paciente, tudo suporta? É, mas o mais importante que a gente precisa entender é que por ser amor a gente não pode aceitar qualquer coisa.
Não é porque é amor que nós vamos aceitar coisas que não é proveniente de amor. Precisamos entender que amor está além de muitas coisas que a gente pode ver. O amor é algo que não pode se apalpar e não fere. Então, que você possa entender hoje que amor verdadeiro é aquele amor que cuida, é aquele amor que zela. Amor é muito mais do que a gente pode imaginar. Pense, um pai teria condições de entregar um filho? Pense comigo, amor de verdade é aquele capaz de entregar a própria vida por uma outra pessoa. E você sabe já de quem que eu tô falando, né? Amor maior do que o de Jesus por nós não existe. Então não aceite nada menor do que amor. Não aceite nada menor do que a vida. Não permita que as pessoas entreguem para você nada menos do que isso. Que a gente possa fluir no que nós somos, fluir naquilo que nós acreditamos, mas mais do que isso, ter a certeza que nós nos amamos para amar o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso, mais relevante do que isso, eu não sei o que pode ser. Então eu tô aqui para te dizer que amor não é só uma palavrinha. Amor não é algo simplesmente falado de uma maneira tão simples. Eu te amo. Mais do que dizer, que a gente possa aprender a demonstrar o nosso amor pelas pessoas, o nosso amor pelo nosso chamado, o amor pelo nosso propósito. Amor está muito ligado à reação. Amor está muito ligado ao que você executa. Amor está muito ligado à maneira com que você se coloca para fazer as coisas. Então que você flua amor, que você renove-se e aprenda que amar é muito mais do que dizer. Amar está associado a comportamento. Amor está associado a atitudes. Então que você possa amar o teu próximo como a você e não aceitar nada menor do que o amor de Jesus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Tchau. Então está no ar o nosso Conexão Total, só que hoje bem diferente da equipe que vocês estão acostumados a nos ver. Hoje eu estou aqui com as minhas amigas. É um programa Conexão Total feminino, de mulher para mulher. Então aproveita que ainda dá tempo, chama sua amiga, manda lá uma mensagem no Zap, diz que o programa Conexão Total hoje, especialmente, está inaugurando um tempo só para mulheres. E olha que eu tenho uma equipe aqui forte. Tudo bom, meninas? Ótimo. E eu quero aproveitar e falar mais uma vez que eu estou aqui no Sítio Coqueiros, esse lugar maravilhoso, esse lugar que tem nos abraçado, tem nos recebido de uma forma. Mandar aqui um abraço para o Ângelo, o Tiago que ficou hoje com a gente aqui nos servindo, a Priscila, um beijo para você, Priscila, pastora Adriana, mais alguém que eu tenho esquecido? Alexandre, muito obrigada por toda a receptividade e convido você a vir conhecer esse lugar maravilhoso e a também realizar o seu evento, a sua convenção, o seu congresso, acampamento jovem, criança, adolescente. Você pode vir que com certeza, além de você ser muito bem recebido, olha, vai valer muito a pena. Quero aproveitar e apresentar as minhas convidadas especiais deste dia. Tudo bom com vocês? Alessandra Soares, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui, viu, com vocês. Seja bem-vinda. Tá Ok, bom? obrigada. Nós vamos conversar daqui a pouco mais, saber um pouco da história de Alessandra. Não desligue porque você vai amar. Tem um testemunho, uma experiência, fisioterapeuta, mas não é qualquer uma não. Olha, que
profissional. Parabéns, Alessandra, pelo seu trabalho. Obrigada, Deus Nívia. abençoe. Obrigada, amém. E aqui ao lado, Thalita Porto. Thalita Porto, seja bem-vinda. Que prazer ter Muito você obrigada. aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. Muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra estar entre essas mulheres incríveis aqui. Muito obrigada. A honra é nossa. Já abriu aqui o programa, vocês viram que voz? Gente, que voz. Só que ela ainda vai cantar mais. Uma música, olha, não desista. Essa música é demais. Já canto em casa, enquanto estou fazendo as minhas coisas. Já tá pegando. É uma música que vai fazer muita diferença na vida, né? Amém, e ela vai contar amém. o testemunho dela também. Porque essa música chegou num tempo Muito difícil na minha vida. muito difícil. Mas Deus é lindo, né? Como Deus trabalha, Verdade. né? E o bom saber que Deus tem falado também através dessa música com outras vidas. Eu acho que isso era o que eu buscava com essa música. Era ouvir testemunhos de pessoas que pensaram em desistir e não desistiram após ouvir essa música. Ai, que lindo, coisa linda. E ainda nós vamos ter um momento da Doce Francine. Francine voltou, ganhou neném. E já está de volta aqui conosco, apresentando lá os seus quitutes, dando as suas dicas. Ó, sorvetudo agora aconteceu de verdade. Então fica por aí, que daqui a pouco você vai aprender a montar e a fazer todo o acabamento desse bolo maravilhoso que nós, inclusive, já experimentamos nos bastidores. Bom, agora nós vamos começar a nossa pauta e eu vou pedir aqui a ajuda das universitárias. Preciso da ajuda de vocês. É tão bom quando a gente se reúne enquanto mulheres e nós podemos ouvir umas às outras. E é tão bom quando a gente aprende, porque cada uma de nós com certeza tem uma bagagem, tem uma experiência e tem muita coisa para ensinar. E a gente também tem muita coisa para aprender, né? Ao mesmo tempo que a gente ouve, a gente aprende, a gente ensina, e isso é maravilhoso. E nós vamos começar com a seguinte pauta, gente: o amor tudo suporta, vale tudo por amor. Pelo amor de Deus, a gente precisa falar disso. Por favor, doutora Jônia, que já está aí com o microfone nas mãos. Bora lá. O amor tudo suporta? Sim, desde que não me agrida. Ele muito suporta, bom. ele supera, desde que não atinja, não agrida o meu amor próprio. Muito é assim que eu entendo. Muito bom. Então ele vai além, mas não além de mim própria. O respeito. Isso, acima principalmente. Principalmente. Porque a gente ouve aí, né? O amor tudo suporta. O suportar aí, podemos dizer que ele quer amplificar, né? A frase amplifica o suportar, que é aguentar, e não é aguentar. Né? O suportar aí, a gente pode usar o sinônimo disso, de não aguentar, em nome do amor. Em nome do amor. E tem que estar bom para ambas as partes, né? Tem que ser saudável para ambos, não é, Jaqueline Cândida? Com certeza, tem que ser muito saudável. Porque o que acontece? O amor, quando ele não é muito bem administrado, ele se torna obsessão. E a obsessão é capaz de matar. Tanto fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Não é verdade? Então, assim, quando falo que o amor tudo suporta, é dar suporte, criar uma base. Tem que, igual as câmeras que estão aqui, vocês não podem ver, mas nós estamos vendo, elas precisam de um suporte, que é o pedestal que suporta a câmera. É esse amor que Deus e o Senhor faz com que nós venhamos pregar, ser suporte para o outro. E como a doutora Jane disse, amor próprio. Não é verdade? Tem que se amar primeiro, tem que se valorizar. A palavra verdadeira, certa é valorize-se, que a partir daí fica tudo mais fácil, né? Sim, Jaqueline. Jaqueline falou muito bem sobre a questão de valorizar-se. Não é Jaqueline Rosa Menezes, Jaqueline amada Jaqueline. Exatamente. Pegando um gancho no que ela falou, eu vou fazer uma pergunta. Você se ama? Você sabe quem você é? Porque quando nós sabemos quem nós somos, quando nós temos uma identidade, nós nos amamos e não deixamos que o outro passe por cima de nós. Exato. E aí nós nos fortalecemos em nós mesmas. Não precisamos nos apoiar, né,
no outro Isso. para se amar, para ir. Então, se ame. É o primeiro detalhe, né? Se ame. E além de se amar, se conheça. Saiba quem você é. Isso aí. Porque quando você sabe quem você é, para que você foi chamada, o que você está fazendo nesse país, nessa terra, no município onde você está, você se movimenta, você toma atitude, você sabe para onde você vai. E aí você não é subjugada por um homem ou por qualquer outra situação. Exato, exato. É isso. A questão de se conhecer é muito... Não é só importante, mas vai muito mais além, né? De só se conhecer para si mesmo, né? Isso abrange tudo que nos cerca, pessoas, o seu lado profissional, a sua vida conjugal, a criação do seu filho. É muito mais amplo, não é, Luciana Ribeiro? É verdade. O amor, Nívia, ele não é só um sentimento. O amor, ele atravessa todas as instâncias da nossa vida. O amor, ele vai influenciar as emoções, os hormônios. O amor vai influenciar a psique. O amor vai influenciar a nossa vida espiritual, a nossa fé, né, a nossa vida familiar, nosso convívio social. E a neurociência, ela divide o amor em duas partes. A parte da paixão e a parte do amor companheiro. Na parte da paixão, a gente tem uma elevação alta de hormônios, que esses hormônios regem a vida da mulher. Ocitocina, serotonina, cortisol e dopamina. Esses hormônios se elevam tanto, e nessa fase da paixão, o nosso córtex pré-frontal, que é a área do discernimento das decisões acertadas, ele é inibido, essa área é inibida. Tem muita gente com essa área inibida. Então, hein? o amor nessa fase pode se tornar uma patologia. Sim. Né? E depois vem a segunda fase, que muitas pessoas nem chegam nessa segunda fase, vivem só da primeira fase. Exato. Que é quando há uma regulação nos hormônios para que esse amor amadureça, né? E agregue outros valores. Aí sim não é um amor patológico. Então a gente precisa entender que o amor, ele vai nos atravessar em todas as instâncias da nossa vida. A gente precisa entendê-lo e gerenciá-lo. Muito né? bem. Esse é o suporte. Esse é o suporte. Esse é o suporte. Perfeito, perfeito. E é bom a gente entender, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem força para se libertar. Mais a gente tem força para sair de uma circunstância. A verdade vos libertará. A verdade vos libertará, não é, Fabiana Marconi? Depois dessa aula, né? Depois dessa aula, claro que é verdade. A gente está firmada, terem uma identidade formada e estarmos firmadas faz com que esse caminho de dependência, eu preciso desse amor, esse amor que tudo suporta, que faz com que as mulheres, porque acontece mais, a gente está falando para mulher, né? De mulher para mulher. Hoje é para mulher. Então, faz com que essas mulheres fiquem cegas, não enxergando o outro da forma que ele realmente é. Aí gera aquela dependência, aí você se anula, você vai se matando. É como se você fosse uma florzinha num jardim, mas você está deixando as ervas daninhas te matarem ali. Mas você vai dando essa liberdade. A gente mesmo que dá essa liberdade para que isso aconteça. Isso mesmo. Porque você não se conhece. E quando você começa a se conhecer, aí, meu amor, uma explosão. Nossa! Você quer fazer para ontem algo que você já está deixando que aconteça há muito tempo. Aí você quer resolver tudo para ontem, mas tudo tem um tempo determinado. Então você vai devagarzinho, você vai se posicionando, e quanto mais você vai se posicionando, mais você vai se conhecendo e você vai se empoderando de forma correta e vai se libertando disso. Muito e percebe que o amor, ele pode até suportar tudo, mas aí você que decide se você vai suportar ou não. Exato. Quanto mais a gente se conhece, menos liberdade a gente dá ao outro. A verdade é essa. A gente vai cortando. Peraí, aqui não, isso não é não, Ilana? Você que lida com família. A partir desse esclarecimento geral de todas essas meninas que estão aqui, mulheres maravilhosas, temos a responsabilidade de educar as nossas crianças. De qual forma? Mostrando para elas o verdadeiro amor, o que o amor pode suportar,
como devemos nos comportar perante as situações, porque é muito fácil a gente, né, Nívia, se colocar hoje na posição de eu fui responsável, mas como aprendemos, né? O que passamos? Quando trata-se de hoje nós adultos, é fácil a gente descobrir, eu não devo ser assim, eu não devo ser assado, mas isso não é ensinado, né? Não há escola, simplesmente a nossa escola nos dias de hoje é a nossa família. Então que possamos hoje, né, por esse momento, enquanto psicanalíticos, né, que somos psicanalistas, um momento psicanalítico, porque é um momento de pensar aqui, né? E eu creio que essa é a principal função de quando nós tomamos para nós o conhecimento, somos libertos e temos essa revelação, né, na nossa vida. Eu já sei como é que funciona, eu já sei como eu devo agir, então além de eu me transformar, eu vou ser um agente transformador. Então, para mim, o amor, ele suporta, sim, mas ele é uma escolha. Por quê? Você escolhe amar. E você escolhe suportar também, né? E cada um tem uma história. Exatamente. Cada um tem um limite. E a gente não pode generalizar. Cada um tem uma vivência, cada um tem um olhar para uma situação. Não é, Keila? Verdade. E nós precisamos ter cuidado desse limite, né, de saber onde vai o nosso e onde vai a da nossa amiga. Exato. Porque infelizmente ainda vemos muitos preconceitos nesse momento em que a nossa amiga decide não suportar mais, onde nós temos uma opinião formada e a nossa amiga é contrária, então nós precisamos ter esse equilíbrio. Eu ouvindo todas as meninas falando, autoconhecimento, identidade, amor é decisão, né? Não é só um sentimento romantizado, mas é uma decisão, né? Eu decido amar e o outro precisa decidir me amar também. Foi passando um filme, né, na minha cabeça e ver que eu vivi isso na pele, né? Um momento de decisão bateu a minha porta, pulou o meu portão. Pulou o portão. Há anos atrás, e eu vivi isso na pele e eu senti o preconceito de outras mulheres quando eu decidi não suportar mais. Vivendo no âmbito, né, ministerial, igreja, crente fiel, fazendo tudo como, né, como nós podemos dizer, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo dentro do padrão. E casei, né, de plena consciência de que o amor suportaria tudo. Eu tinha isso, mas era muito claro, porque eu tinha uma família que não me ensinou isso na prática, não me mostrou isso na prática. Então eu falei, não, comigo vai ser diferente. Eu vou suportar tudo porque eu sou amada, porque eu amo e meu amor vai superar tudo. E enfim, isso durou alguns anos, até o ponto de eu falar assim, peraí, eu acho que eu estou fazendo papel de boba. E chegou o dia das escamas caírem, né? Levou tempo. Algumas pessoas próximas, assim, familiares, queriam me arrancar as escamas, né? Mas eu não, deixa eu aqui, né? Eu não enxergava. Mas chegou um dia que o Senhor realmente me mostrou a verdade e eu pude decidir, né? Eu pude escolher realmente, falar assim, não, peraí, eu escolho, realmente eu decido não suportar mais. Até aqui foi, né? E eu tinha uma decisão, ou eu mudava ali a minha situação presente para eu pensar num futuro melhor, ou eu vivia assim o resto da minha vida. Né? E graças a Deus, hoje eu posso falar assim que eu tive o aval do pai, assim, assinando embaixo o que eu fiz. Eu não aconselho isso para ninguém, sabe? Quando a gente aconselha casal e tal, não é a primeira opção nunca, né? Você abrir um relacionamento não é a primeira opção nunca, mas muitas das vezes é necessário. Para a proteção da mulher, né? Sim, é muito importante você estar falando isso, porque quando a gente faz essa pergunta, né? O amor tudo suporta? Né? Não é que a gente está aqui levantando a bandeira do divórcio, da separação. Larga ele, larga ela, arruma outro. Ih, você está nova, você é bonita, vai embora. Não é essa bandeira que nós estamos levantando. Nós estamos colocando uma situação extrema, uma situação muito difícil, no qual já houveram várias tentativas. E o ser humano não muda, não se transforma. Então, não dá
só pra gente ficar suportando, não é? Até porque o divórcio, né, é forte essa palavra, né? Sim. Ele marca muito a história de uma mulher. Ele tem ele traz um trauma, é um peso, vocês não têm noção. Então, eu nunca vou aconselhar uma amiga minha a partir logo para isso, nunca, né? Isso já aconteceu, já tem 18 anos. Muito e tempo. até hoje eu percebo que existem ainda alguns preconceitos, principalmente e infelizmente dentro das igrejas. E nós vamos falar disso na outra rodada, nós vamos falar sobre isso. Não me deixem esquecer, tá bom? Nós vamos falar, porque esse assunto não é polêmico, como diz a minha amiga doutora Jane Eloise, é necessário. Esse tema é muito necessário, estava aqui doidinha para falar. Porque você pontuou, Keila, da pressão, do preconceito, do peso que isso tem entre as mulheres. E eu fico brava. Brava por quê? Porque entre nós, nós fazemos isso conosco. Esse peso nós trazemos para nós. Por que a gente faz isso, gente? Não precisa. A vida é leve, o amor é leve. Mas no contexto religioso, um pouquinho fora também, mas como o contexto aqui é o nosso contexto, nós trazemos isso como um peso. E nós julgamos umas às outras. Tentamos não levar o divórcio para outra. Mas quando ele acontece com a outra, nós temos uma visão preconceituosa, sem acolhimento e julgadora. Perfeito. Infelizmente, entre nós. Eu lembro de uma situação, quando a Keila se separou, né? Ela perguntou para mim, Josias não vai ficar preocupado de você estar andando comigo, né? De você andar comigo? Nós íamos almoçar, falar. Eu lembro dessa pergunta quando ela me fez. Eu falei, mas jamais. Por quê? Que eu estava meio recém-casada, né? E ela estava recém-separada. Então a gente vê o quanto é importante esse apoio. Quanto é importante a gente dar as mãos, a gente se unir, a gente não levantar a bandeira do divórcio, mas se aconteceu, porque houve realmente a necessidade, né? A gente vai voltar a falar disso. Calma, calma. Não vamos assustar as nossas convidadas. Alessandra Soares, minha querida fisioterapeuta, o que você tem a falar sobre esse assunto? Pois é, Nívia, eu vou falar aqui dentro da minha experiência, né? Eu também sou líder do Ministério de Família na minha igreja, junto com meu marido. Então, é claro que quando a gente pega um casal com um problema, foi o que ela falou. A primeira iniciativa, né? O primeiro passo é a gente pedir para que não desista, né? A gente tenta levar isso de uma forma mais leve. A gente tenta ouvir de ambas as partes, né? O que cada um tem a dizer. E a nossa intenção, né? Enquanto trabalhamos usando a palavra de Deus, é claro que é fazer com que haja uma restauração dentro dessa família. Mas você falou de algo que é extremo, né? São coisas assim, a gente não está falando de uma briga por causa de uma garrafa de água, né? A gente não está falando de coisas tão leves assim. Nós estamos falando de coisas ao extremo, que de repente alguém da família está sofrendo um ataque muito grande, né? Tem filhos, né, que estão sendo manipulados. Então, a gente está falando de uma complexidade maior, né, dentro desse contexto familiar. Então, a gente precisa fazer com que esse casal entre numa reflexão. Perfeito. Né, numa reflexão e veja o erro. Se não houver um reconhecimento de um dos lados, né, e a gente chegue realmente a esse caso, a esse extremo, aí não tem como mesmo, né? Tem como. Como que a gente vai suportar? Como vai viver em dois, né? Se não concorda. Se não há harmonia, né? Se não há uma concordância, se alguém está ali passando por um problema maior, né? Às vezes é um filho, ou a mulher que é o tempo inteiro ali dentro daquele relacionamento sendo subjugada, entendeu? Ferida, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Desrespeitada, exatamente. Não tem como. Obrigada, Alessandra. Nada. Obrigada. Thalita Porto. É um assunto que particularmente mexe muito comigo, né? E eu concordo
plenamente com a minha colega de trabalho, a doutora, porque muitos me procuram, né? Às vezes somos julgadas até mesmo por fazer divórcios. Eu sou, como advogada da área de família, eu sou cantora, sou cristã, ministra da palavra, ministra de louvor. E muitos me chegam para mim e falam: ah, mas você faz divórcio de crente? Você acha isso correto, você como cristã? Olha, eu vivi numa família em que eu via agressões físicas. Eu vivi em uma família em que eu via abuso moral, agressão, tortura psicológica. Depois Deus transformou a vida do meu pai, para a glória de Deus, mas quando criança eu vivi isso. Então, quando eu me formei e passei a atuar na área de família, quando eu sou procurada para fazer um divórcio, eu converso com a mulher e procuro saber o que está acontecendo. Converso com o homem separadamente e procuro saber o que está acontecendo. Muitas das vezes eu sou procurada por mulheres com déficit auditivo, com déficit visual, e chegam para mim e falam: doutora, ele abusou do meu filho. Como não fazer um divórcio desse? Como que eu vou aconselhar uma mulher dessa a permanecer, se ela corre o risco até mesmo de vida? Então nós temos que botar numa balança. O que o amor vai suportar? É correto suportar tudo isso? Não. Até mesmo pôr a sua vida em risco. Exato. Então, é claro que eu faço divórcio em último caso mesmo. Teve casais que me procuraram que eu conversando, na hora de assinar o divórcio consensual na mesa, eu conversei com um, conversei com o outro, voltaram na minha frente, se beijaram, são casados até hoje. Tem muitos que durante o trâmite do divórcio falam: doutora, voltamos, glória a Deus. Tem umas que falam: doutora, atrasa o divórcio porque eu estou tentando reatar o meu casamento. Mas existem casos que realmente não tem como. Então, assim, o que eu digo para você, mulher que está em casa: analise a sua situação. Se sua situação for dentre esses casos que eu estou falando, procure alguém que possa te ajudar. Se você está sofrendo abusos, né, psicológicos, físicos, vá para um local que possa te acolher. Exato. Né? Procure uma igreja, procure uma família primeiramente, porque até mesmo antes de fazer um divórcio contra um abusador desse tipo, eu falo para a mulher: vá para um local seguro com os seus filhos. Depois você coloca a ação. É assim que eu ajo. Porque se nós colocarmos uma ação de divórcio contra um abusador nesses casos, ele vai ficar muito mais irado e talvez essa mulher vai correr o risco. Isso. Então, após isso, assim, né, a gente como advogada, a gente age. Mas existe também a restauração do Senhor. Entendeu? Existe o agir do Senhor. Para Deus não há impossível. Deus é aquele que transforma vidas. Mas também existe um limite. Exato. Não é mesmo? Então eu concordo com todas, principalmente com a minha amiga doutora ali. Que Deus é amor e justiça, né? Amor e justiça. A gente não pode esquecer disso, gente. A gente fica só com a parte do amor. E que nem é amor, né? Sim. Que muitas das vezes é uma dependência é sentimental e uma dependência financeira. Muitas falam pra mim: doutora, como que eu vou me separar? Eu vou viver do quê? Não é amor. Deus, ele vai te capacitar. Deus, ele jamais vai te abandonar. Nunca. Muitas das vezes fala: ah, doutora, eu vivencio isso porque eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como sustentar meu filho, então eu vivencio isso. Se ame, se conheça, você é capaz de viver sim e Deus, ele te capacita. Muito bom, muito bom. Francine, minha querida, a mamãe do Conexão Total, estava ali amamentando Eliel, deu uma saudade. Dá uma saudade, né? Muito gostoso, Francine. Que bom ter você de volta, viu? Obrigada. Fala um pouquinho sobre essa pauta. O que você pensa sobre o amor tudo suporta? Eu sempre acreditei no amor. Na minha infância, minha mãe me ensinou a acreditar no amor. Eu vi minha mãe suportar muita coisa por causa do amor. Não somente o amor pelos filhos, né? Porque são várias questões do amor, não é somente relacionamento. Suporta tudo, mas tem várias questões que entra o amor. Existem vários tipos de amor. E a gente não mencionou todos, a gente falou somente sobre o relacionamento. Mas o amor pelos filhos fez a minha mãe suportar muitas coisas. E eu vendo aquilo ali, eu aprendi dessa forma.
que o amor suporta tudo. E a gente também ouviu na Bíblia mesmo que o amor tudo suporta, né? E a gente para analisar depois que a gente cresce, foi mencionado aqui que a fase da paixão. Quem nunca viveu essa fase da paixão, que você tá ali? Eu sempre menciono isso quando eu tenho a nossa DR em casa, né? Que a gente, na fase da paixão, eu era muito apaixonada. Nossa, eu fazia tantas coisas porque eu era apaixonada. E depois que a gente para ter a consciência daquilo que a gente está vivendo, a gente começa a refletir, como já foi mencionado, se realmente vale a pena. Exato. Se realmente vale a pena. E hoje eu, no meu entendimento, estou com 31 anos, eu me sinto jovem ainda, porque eu me via como uma menina, não vivi muitas coisas, muitas experiências. Eu acreditei piamente no amor, acreditei piamente que o amor suportava tudo e fui vivenciar o amor a partir dos meus 17 anos. Então, tenho um relacionamento hoje, eu me sinto nova ainda, com 31 anos, de 13 anos. Mas agora, depois que eu me tornei mãe, que nasceu um novo amor, eu entendi um novo significado do amor, eu comecei a ponderar, comecei a pontuar, será que essa questão aqui eu não aceito? E eu comecei a me empoderar também, porque o conhecimento, eu falei sobre o conhecimento na estreia do programa, o conhecimento ele começou a me libertar e abrir a minha mente. Eu amo, eu me permito, eu perdoo, eu suporto, eu decido. Essa que é a questão aqui hoje. A decisão. E eu decidi amar. Isso porque eu, desde a minha infância, eu acredito no amor. Sempre acreditei piamente. Eu, hoje, com tantas coisas que têm acontecido lá fora, né? O mundo lá fora pensa diferente sobre amor. Há uma banalização do amor lá fora em todas as esferas. Em todas as esferas. E hoje, enxergando a minha realidade, a realidade da amiga, como a Keila mencionou, eu tenho que respeitar, eu tenho que amá-la daquela forma também. Suportar que a realidade dela é diferente da minha. E assim, ela também suportar que a realidade dela é diferente da minha. Minha forma de enxergar o amor é como eu fui ensinada. E quando a gente tem entendimento sobre isso, a gente ama aquela pessoa, a gente acolhe a pessoa também, a gente ajuda, a gente abraça a amiga em qualquer situação que ela estiver vivendo. A amiga, o filho, porque é difícil a gente encontrar um filho, por exemplo, numa situação de drogas, né, viciado em drogas, mas a gente não suporta por causa do amor. Sim. Porque é um amor de filho diferente. A gente vai falar sobre isso. É um amor incondicional. Incondicional. Amor de filho, nossa, acho que isso aí segue a gente a vida toda, né? É um amor muito diferente. Aproveitar que você está com o microfone na mão e você está voltando aqui para o Conexão Total. Na verdade, você não está voltando, né? Você deu uma paradinha por causa do Eliel. A gente já mostrou o Eliel, vamos mostrar novamente. A produção, mostra o Eliel aí hoje. Essa fofura que nasceu aqui do Conexão Total. Chama a sua participação lá. Diz o que você vai apresentar. Agora nós vamos aprender a fazer o bolo sorvetudo, tão famoso o bolo sorvetudo, a nossa receita de sucesso. Muito bem, vamos lá. Doce Francine. Olá, meus amigos. Hoje eu estou muito feliz porque voltamos com o momento Doce Francine. Muito feliz, Nívia, de estar de volta. Temos muitas novidades para os próximos programas que nós vamos apresentar aqui. E hoje nós vamos apresentar o bolo sorvetudo. Até que enfim! Porque quem acompanhou a gente lá no início, os primeiros episódios de estreia, que aliás foi um sucesso, hein, Francine? Realmente, Nívia. Só que a Francine estava grávida, gente. Vamos aproveitar e mostrar a foto aí do nosso Elielzinho, o nosso mascote do Conexão Total, que nasceu aí no momento em que o Conexão Total também nasceu, né, Francine? Duas promessas de Deus foram geradas. Ai, coisa linda! E aí ela teve que dar uma paradinha, resguardo, teve bebê. E agora a Francine está de volta e, graças a Deus, voltamos com o sorvetudo. O tão esperado bolo sorvetudo. Isso aí! Francine, explica pra gente como é que vai ser esse processo hoje. Vamos fazer em 2 etapas, 2 programas, pessoal, porque são detalhes, né, Francine? Tem que estar bem explicadinho. Exatamente. Vamos lá, qual vai ser a primeira parte de hoje? A primeira parte, pessoal, eu vou ensinar vocês como vocês vão preparar a massa do bolo sorvetudo, uma massa fofinha, uma massa rentável e econômica, e o creme sorvetudo. Depois a gente vai finalizar na segunda etapa com
a montagem. Muito bom. Então vamos lá. Qual vai ser? Para a massa, você vai utilizar 250 gramas de açúcar refinado. Pode também usar açúcar cristal, mas o refinado também é o que a gente utiliza mais. Você vai bater esse açúcar refinado junto com a manteiga, pode ser qualquer margarina que você tiver em casa. Você vai usar 100 gramas de margarina. Depois que você terminar de bater e formar uma mistura homogênea, branca, você vai fazer o seguinte, vai incluir 3 ovos, você vai incluir cada um deles em um de cada vez. Depois que você bater esses 3 ovos, você fizer novamente mais uma mistura homogênea, você vai acrescentar 250 gramas de farinha de trigo. Peneira essa farinha de trigo para não ficar gruminhos, dependendo da farinha de trigo que você utilizar, pode ter gruminhos, tá? Isso faz uma diferença, né, Com certeza, vai deixar o bolo mais fofo. Com certeza. Depois que você utilizar isso, vai colocar o fermento, vai bater novamente. Depois que você elevar toda a massa, ela estiver toda homogênea, você vai colocar para assar no forno a 180 graus, pré-aquecido a 10 minutos. Ligou 10 minutinhos para pré-aquecer, 180 graus tem que ser a temperatura do forno. Tem que ficar atento também se o seu forno está funcionando perfeitamente, porque pode alterar também no resultado final. E faz uma diferença enorme também. Com certeza, com certeza. Você, depois que tiver a sua massa já pronta, você vai cortar em rodelas dessa forma, tá? Você pode utilizar esse cortador aqui. Você encontra em qualquer loja de festas, você consegue encontrar um cortadorzinho como esse. Bem baratinho, né, Francine? Bem baratinho. Vem um kit com vários tamanhos, tá? Muito bom. Esse aqui é o tamanho que a gente utiliza no potinho. Esse aqui é um pote de 220 ml, tá? Também que você acha em qualquer loja, né? Pode comprar online também, que esses aqui vêm de São Paulo. Se você não encontrar na loja próxima da sua casa, mas todas as lojas de festa, de confeitaria, você consegue encontrar. Cortou, vamos para a montagem. Na montagem desse aqui, você vai colocar dentro do potinho o bolinho lá no fundo. Colocou o bolinho no fundo, você vai pegar aqui a nossa calda de açúcar. Você vai misturar 250 gramas de açúcar num litro de água. Você vai fazer a caldinha de açúcar base com água filtrada. Calda de açúcar. Calda Nunca de açúcar. ouvi falar. É a calda base. Que interessante. Não precisa dar trabalho, você não precisa saborizar. E essa aqui é universal, você pode utilizar em todas as massas. Mas qual é a função dessa calda? Para umedecer a nossa massa de bolo. Porque o bolinho do pote, essa massa ela já é bem úmida e fofinha, mas isso aqui vai deixar ele úmido por mais tempo, tá? Muito bom. E você vai fazer dessa forma. Você simplesmente vai molhar de fora a fora, já é o suficiente, tá bom? Já fica molhadinho, já dá aquela diferença. Já fica molhadinho. Depois que você fizer tudo isso, você vai reservar. Vamos pro creme sorvetudo. No creme sorvetudo, você vai utilizar 400 gramas de chantilly. Você pode utilizar qualquer marca que você encontrar no mercado, porque depois que você bater esse chantilly até ele dobrar de tamanho, você vai acrescentar também o leite condensado, uma caixinha de leite condensado, pode ser também de qualquer marca, tem uma marca famosa aí, se for preferência de vocês podem utilizar. Você vai utilizar depois um pozinho saborizante. Muito bom. O pó saborizante, esse aqui é sabor morango. Sim. Mas você pode utilizar qualquer saborizante. Pode ser em gel, pode ser em pó, pode ser uma fruta, tá? Um suco de uma fruta. Você vai conseguir saborizar o seu chantilly. Esse é o segredo, tá? Depois que você fizer essa etapa, você vai ter o creme já pronto. Vai ficar nessa tonalidade, nesse caso, desse pozinho de morango que eu estou utilizando. Já ele nessa textura você vai conseguir montar o seu bolo. Muito bom. E aqui a gente fica na primeira parte. Essa é a primeira parte. Falta a geleia ainda. A geleia de morango. Você vai utilizar uma caixinha de morango. Uma caixinha de morango normal, aquelas que vende de qualquer mercado. Coloca também 200 gramas de açúcar. Você vai picar o morango bem picadinho. Depois que picar ele bem picadinho, você vai colocar o açúcar por cima, no fogo baixo. Deixa ele ali até ele ficar um pouquinho mais grosso. Você vai mexendo com a colher. Ele desmancha? Vai desmanchando até formar geleia. Não tem segredo. Geleia com qualquer fruta, você vai fazer da mesma forma. A mesma quantidade de frutas, vem aproximadamente 250 gramas dentro da caixinha de morango. Muito bom. Depois que você
utilizar essa quantidade, qualquer fruta você consegue fazer uma geleia com essa base. Não tem segredo fazer geleia. É açúcar e a fruta, somente isso. Tá Não, bom? legal que a gente já aprendeu aqui. Já aprendemos passo a passo do sorvetudo e já aprendi a fazer geleia de morango. Exatamente. Qualquer fruta. Qualquer fruta você faz com essa mesma base. Interessante. Finalizamos essa parte e nós vamos para a montagem. A montagem vai ser no outro programa. No outro programa. Nós estamos no programa de verão, como vocês estão vendo, nós estamos aqui ao ar livre, piscina, campo, sítio Coqueiros, esse lugar maravilhoso. Lindo, lindo. Então a gente ainda não está dentro de uma cozinha como a gente gostaria. Exatamente. Mas dá para entender bastante as explicações, não dá, Francine? Com certeza, porque é muito fácil. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no meu Instagram, @docefrancine, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? E ela responde logo, gente. Um amor, super simpática, atenciosa, grava vários stories, às vezes fazendo ali ao vivo. Exatamente. Ela faz de casa, às vezes. Eu fico ali de olho em você, É babando. bom pra gente poder interagir um pouquinho mais, o pessoal fica mais curioso, quer saber. Tiro as dúvidas também, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode me chamar lá no Instagram, tá bom? Francine, eu quero te agradecer. Seja bem-vinda novamente ao programa Conexão Total. Obrigada. Que bom ter você de volta. Obrigada, Nívia. Com certeza a sua participação vai fazer uma grande diferença. E no próximo programa, nós voltamos com a Doce Francine, ensinando agora a montagem do sorvetudo. Obrigada, querida. Eu que te agradeço, Nívia. Beijos. Até a próxima. E a gente está voltando aqui no nosso assunto, que o papo tá muito quente. A gente só vai dar uma interrompida, mas nós vamos continuar no próximo episódio. Eu quero conversar aqui com a minha amiga Thalita Porto, que hoje está aqui nos prestigiando com a sua participação, já abriu o programa cantando lindamente. Thalita, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, da onde você é e como surgiu essa música que você vai cantar daqui a pouco, Não Desista na Sua Vida. Como ela disse, meu nome é Thalita Porto, tenho 33 anos, sou advogada, tenho 2 filhos, casada. E desde pequena eu ia para as igrejas e sempre Deus usava alguém falando: olha, sua voz vai rodar o mundo. Só que na época não tinha internet. Aí a criança pensa como? Gente, eu vou rodar o mundo? Como que eu vou rodar o mundo? Né? Eu não entendia. E pelas minhas forças eu queria cantar. Falava: pastor, deixa eu cantar. E quando eu ia cantar, todo mundo falava: você não canta, você canta muito mal. Você até tem uma unção, mas você canta muito mal. Mas aonde eu ia, em qualquer igreja, poderiam não me conhecer, eu sempre recebia a mesma profecia. E os anos foram se passando e eu simplesmente esqueci disso. Fiz minha faculdade, passei a trabalhar, vivo disso, né? Vivo como advogada. E agora na pandemia, eu vi várias lives, pessoas fazendo lives, e eu falei: poxa, que bacana. E como eu também tenho família fora do Brasil, eu falei: eu vou fazer uns vídeos para alcançar essas vidas que estão em casa sozinha. E eu comecei a fazer vídeo para o YouTube, né? Começou com um videozinho bem caseiro. Só que eu falei: acho que eu vou melhorar a qualidade dos meus vídeos. E eu procurei um estúdio, que é a TAP Studio, do meu produtor Renato Araújo, lá de Cabo Frio. E ele foi um homem de Deus usado. Ele chegou para mim e falou: por que você não grava a sua música? Você tem talento. E quando ele foi falando aquilo, eu lembrei da promessa. Eu falei: olha, se ele está dizendo, né? Por mais que eu não acredite, eu vou procurar uma música. Só uma curiosidade, a voz? Já tinha, já Então, foi algo que veio, Deus foi colocando. Eu nunca estudei, eu nunca fiz aula de canto. Foi algo que realmente Deus foi aprimorando ao longo do tempo. E somente com o Renato Araújo lá no estúdio que eu fui descobrir que talvez eu teria uma capacidade de cantora que eu não sabia. Meu Deus. Eu não fazia ideia. Porque ao longo da minha infância, da minha adolescência, eu ouvia que eu não cantava nada. Olha aí. Teve uma vez que eu fui ensaiar, o rapaz do violão, ele falou assim: olha, eu desisto, você é muito desafinada. Nossa! Então, eu passei ouvindo isso, então eu acreditei que eu não era capaz. Eu acreditei nisso.
Então, através desse homem de Deus, né, que acabou virando meu amigo, eu comecei a procurar músicas. Entrei em contato com vários compositores, dentre eles o Misaías, a qual também é um grande homem de Deus, é o compositor da música Descansa, da Estela Laura. Ele me mandou várias músicas. Só que eu achava que aquela música não era para mim. E nesse meio tempo aconteceu inúmeras coisas na minha vida, né? Como nós estamos vivendo num momento muito difícil, toda a minha família pegou Covid. Toda a minha família ficou muito ruim, eu fiquei muito ruim. E quando acabou meus 15 dias, né, dentro de casa, eu falei, poxa, estou melhor. Quando eu achei que eu estava boa, 2 dias depois eu tive a notícia de que meu pai faleceu de Covid. E é difícil continuar quando a gente se depara com uma situação assim. Como que nós vamos continuar? E eu também fiquei com sequela. Eu fiquei com fibrose nos rins. Eu passei a viver à base de morfina. Fiquei hospitalizada. Eu ia para o estúdio gravar à base de morfina. Passei mal diversas vezes. Às vezes minha voz nem saía porque eu estava dopada, porque morfina dopa. E eu cheguei para o meu esposo um dia chorando muito. Eu cheguei assim, por que Deus não me leva? Eu estou fazendo o que aqui? Eu não quero mais. Eu cansei. Eu não vou mais correr atrás de música, eu não quero mais gravar. Eu desisto. De verdade, eu desisto. Porque era uma dor física e uma dor na alma por ter perdido uma pessoa que, por mais que eu tenha vivido uma infância difícil, era uma pessoa que Deus transformou no final de sua vida e que eu passei a cuidar. Eu cuidava dele. Então, para mim estava doendo demais. E quando eu falei desisto, no dia seguinte, Misaías me mandou no WhatsApp somente o áudio e embaixo estava escrito não desista. Lindo. Antes de ouvir a música, eu falei, essa música é minha. Essa música, ela é minha. Era a manifestação da graça de Deus. E quando eu ouvi, era tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu peguei, gravei de forma independente, lancei de forma independente. E o retorno da música é algo que tem me assustado. Porque a profecia se cumpriu. Hoje eu recebo mensagem de vários cantos do mundo, graças à internet, falando eu ia desistir, em vários idiomas. Ai, que lindo! Falando eu ia desistir, após ouvir sua música, eu não desisti, eu estava brigando com meu marido e ao ouvir sua música, eu fiz as pazes. Então é uma música que Deus usou para falar comigo e tem usado para falar com várias pessoas. Hoje ela está em todas as plataformas digitais. E hoje ela está na televisão. Uau! Através do Conexão Total. Oh, Deus maravilhoso! Vamos cantar então? Vamos cantar. A música é linda, gente. Vocês vão amar. Thalita Porto, Não Desista. Quando clamas eu posso te ouvir.
aqui com Keila Araújo, bastidores do programa Conexão Total. Programa novo, né, Keila? Vamos gravar agora. Eu cheguei agora, o pessoal já tá aqui desde cedo, eu cheguei agora, já na expectativa pra gravação. Então, ó, tem novidade. Vamos falar não pode. Não. Mas as pautas estão ótimas. Então daqui a pouquinho tem mais Conexão Total. O programa Conexão Total, cheio de novidades, assuntos necessários e polêmicos. Então, ó, acesse www.bemmaistv.com.br, canal 26.1 e vai lá no YouTube também. Conexão Total, segue, ativa o sininho e vem com a gente, hein? Beijo!